Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom dia para você que está aqui. Eu estou muito feliz de estar compartilhando a palavra de Deus com todos aqui. Primeiro, porque esse congresso significa muito para mim. Eu nasci num lar evangélico, mas em 2006, quem estava no Comic 2006? Levanta a mão. Nós somos poucos remanescentes aqui. Meu Deus, pelo visto, nós somos poucos remanescentes aqui, né? E o tema do... Vixe, será que eu estou ficando velho, gente? E o tema do Comic naquele ano de 2006 foi Jovens Fazendo História. E eu saí de lá impactado pela palavra de Deus, tive um encontro muito forte com Deus e eu voltei dali determinado a viver de vez para Jesus. Aquele Comic marcou a minha história. Eu voltei para Pires do Rio com uma intensidade muito grande de querer ajudar, de querer ser mesmo influência lá na nossa igreja, na Casa da Fé, onde eu pastoreio hoje. Então em 2006 eu voltei, aí de repente eu não sabia que logo em 2014 eu voltaria para Brasília, para o seminário. Bom, eu sou Igreja de Cristo, irmãos, DNA é Igreja de Cristo mesmo, amém? Porque eu comecei a minha caminhada com Jesus aqui na Igreja de Cristo Casa da Fé do Ministério Nova Terra, fui para o seminário, onde eu encontrei uma pessoa que marcou minha história, pastora Lindelma. Depois disso, eu tive aulas com pastores, professores maravilhosos, tive aula com o pastor Edson Gouveia, com o pastor Geraldo Borges, pastor Osório, entre muitos outros pastores que marcaram a minha história. Estive ali também no seminário sendo discipulado, fiz alguns estágios e um dos que marcou muito minha vida foi lá na Igreja de Cristo em Padre Bernardo, pastor Elmiro. E eu quero honrar também a vida aqui de um pastor que me sustentou durante um ano ali no seminário, e ele marcou a minha história desde criança, o Bispo Jean, de Vianópolis. Fui sustentado pela igreja dele durante um ano, e na hora de a gente colher os frutos, ele abriu mão de mim, ele investiu no reino. Eu não fui para a igreja dele, estou aqui em Pires do Rio. Então eu queria honrar esses homens de Deus, pastor Phil McAfee, meu professor de aconselhamento cristão. Então eu fui marcado por muitos pastores das igrejas de Cristo. E eu sempre fui apaixonado pela igreja de Cristo antes de ir para o seminário. Com 17 anos eu entrei no site do Movimento de Restauração, e no batismo dos jovens eu já falava da história da igreja. Mal sabia eu que estaria sendo formado ali. Quando voltei para cá, tive maior contato com o apóstolo Ulisses, e ele olhou para mim e cumpriu o chamado dele, o legado dele, né, que é ir fazer discípulos, e confiou a mim, nesse ano de 2018, a direção do Colégio Betel. Então, aqui é a Igreja de Cristo mesmo, irmãos. Eu sou apaixonado pelo movimento de restauração, amém? Mas antes de eu começar minha palavra, eu queria honrar dois homens de Deus aqui, através de umas fotos. Está no ponto aí? As fotos, Grazi? Cadê a Grazi? Está aqui? E aqui? Já passou umas fotos para você aí? Quero mostrar as fotos de dois homens de Deus aqui, que eu quero honrar antes de eu começar minha palavra. Este homem aqui. A maioria de vocês talvez não o conheçam, porque o ministério dele é local e o Ministério Nova Terra conhece mais de perto, mas essa foto representa muito bem o discipulado. A gente ia fazer um casamento juntos. Esse é meu pastor, João Cândido. Ele tem 74 anos, é pastor há 30 anos na Casa da Fé, e nessa foto representa a nossa caminhada juntos, quando a gente foi fazer um casamento, amém? E o segundo pastor que eu queria honrar nessa manhã, né, que a gente só prega à noite, desculpa, é esse casal aqui. Para quem não conhece, esses são meus avós. Essa é a foto de 50 anos de casamento deles. Esse é o pastor Zé de Fátima,
Ele foi médium espírita durante muitos anos, se converteu e se tornou pastor da cidade mais espírita do Brasil, que é Palmelo. Durante muitos anos pregou o evangelho. Cadê o pessoal de Palmelo ali? Durante muitos anos pregou o evangelho naquela cidade e deixou um legado. Então eu sou a terceira geração já de pastores, né, da Igreja de Cristo. Mas eu quero falar com você nessa noite, nessa manhã, amém? Vamos lá? Vamos abrir nossa Bíblia em João 21. Quem lembra da primeira mensagem aqui do pastor Tiago, no primeiro dia? Ele falou sobre João 21 também. Eu falei, nossa, vai começar e vai terminar no mesmo capítulo, o congresso? Bom, e eu quero compartilhar com você aqui a palavra de Deus. Vamos lá, João capítulo 21, no versículo 15 diz: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Amém? Senhor, Tu és o nosso desejado, Tu és o nosso amado, Tu és a razão, Senhor, de estarmos aqui reunidos neste congresso. O Senhor atraiu a cada um de nós para marcar a nossa geração, para trazer sobre nós novidade de vida. Senhor, tenha liberdade por meio do Teu Espírito para nos transformar e nos tornar, ó Deus, servos, discípulos do Senhor, parecidos contigo. Faz em nós o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Ouvimos durante esses 4 dias sobre legado. E ao ouvir sobre o legado, isso desperta em nós 2 sentimentos. O primeiro deles: a igreja de Cristo é fruto de um legado. Cada um de vocês aqui assentados, assim como eu, somos frutos de uma raiz muito profunda. O pastor Phil passou aqui várias histórias de grandes homens de Deus que marcaram a geração e deixaram um legado. Mas o segundo sentimento que fica no nosso coração, além de orgulho de uma linda história, é um grande desafio, porque nós devemos continuar a nossa história. Quando o Roberto me convidou, ele disse: Lucas, os jovens vão falar sobre o legado da nossa geração. Irmãos, foram 200 anos, já são mais de 200 anos de uma história maravilhosa. E mais, foram 70 anos, este ano, 2018, faz 70 anos da chegada do casal David Sanders e Ruth Sanders ao Brasil. Nós estamos com 70 anos de Brasil e de história linda, maravilhosa, amém? Ok, de Sanders, Lofts, Holmquist, Popes, McAfee's, até Gouveias, Oliveiras, Vicentes e Gonçalves. A pergunta fica: quem serão os próximos? Quem será o próximo aqui? Eu sou o próximo a marcar essa geração, amém? Nós somos os próximos, nós devemos continuar essa história. Mas a nossa geração, vamos ser bem sinceros, ela é um pouco desacreditada, não é verdade? A nossa geração, ela é taxada de instável, ela é taxada de vulnerável, suscetível, e muitas vezes nós nos entregamos e acreditamos nisso. Poxa, se você for perguntar para o seu pai com a sua idade, com 20 anos, o que ele já estava fazendo? Ele já estava com 2 filhos, com emprego, né? Já tinha um carro próprio e estava fazendo a vida. E quando a gente olha os rapazes hoje de 17, 18, 19, 20 anos, parece que a gente está tão distante da geração de nossos pais, não é verdade? E a gente fica um pouco desacreditado sobre isso. Mas, irmãos, a palavra de Deus traz como exemplo
um homem muito parecido com a nossa geração. O líder dos apóstolos, Pedro. Pedro somos nós. O DNA de Pedro está em nós. O sangue de Pedro corre em nossas veias. Como diz o pastor Hernando Dias Lopes, o coração de Pedro pulsa o coração da nossa geração. Pedro era uma verdadeira gangorra espiritual. E quantos de nós aqui não somos também, estamos nessa mesma situação? Eu já tenho alguns comics na minha carreira, já são 12 anos de comic. Talvez você esteja no seu segundo ou terceiro. E você se lembra da primeira semana quando você chega em casa depois do comic? Poxa, como estamos cheios de Deus, como perdoamos todo mundo, como estamos cheios do fogo e abraçamos as pessoas e marcamos histórias e estamos impactados, estamos animados, estamos agitados, estamos avivados. A gente está muito feliz depois do comic. Só que a gangorra uma hora desce, né? E a realidade volta. Eu sei que muitos de vocês aqui, assim como eu ficava no comic, muitos comics, com medo de voltar para casa, porque depois desses 4 dias a realidade bate a porta e talvez a gente volte a ser o mesmo, não é verdade? Não existe uma frase que mais empolga alguém numa igreja ou no comic quando alguém fala: você vai sair diferente da forma como você entrou aqui hoje, em nome de Jesus. A gente ama ouvir essa frase, né? Mas eu creio que hoje você vai sair diferente do que você entrou. Amém? Amém? Então muitas vezes nós vivemos uma gangorra espiritual tal como Pedro. Pedro parece dois. Existe o Pedro dos Evangelhos e o Pedro de Atos dos Apóstolos, não é verdade? O Pedro de Atos dos Apóstolos, ele pregou e 3.000 se converteram quando ele pregou cheio do Espírito Santo. Pedro operou tantos milagres e até sua sombra curava. Pedro encorajou os irmãos no meio da perseguição. Pedro enfrentou açoites, também sofreu uma morte muito vergonhosa. Pedro andou sobre as águas, ele compreendeu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele recebeu a chave que abriu o Evangelho, tanto para judeus quanto para gentios. Pedro é um homem cheio de Deus. Esse Pedro de Atos, não é verdade? Tal como os nossos pastores, tal como nossos antecessores. Walter Scott, com o seu método evangelístico tão simples, com 5 dedos, ensinava as crianças sobre o Evangelho, sobre a marca de Cristo, e milhares de pessoas foram batizadas por aquele homem. O nosso ministério, o apóstolo Ulisses, já abriu muitas e muitas igrejas. Hoje, atualmente, 98 igrejas estão filiadas ao ministério. O pastor Geraldo Borges abriu muitas e muitas igrejas em diversos lugares, a dar assistência missionários em diversos países. Eu me lembro de um comic em que eu cheguei aqui à frente, como vocês chegaram. Eu era bem magrinho, franzininho, desesperado por Jesus, ajoelhado. Eu falei assim: Senhor, esses homens são homens de Deus demais. Olha só a paixão que esse pastor fala de missões. Olha o choro que desce dos olhos dele. Aquilo sempre me confrontava. E minha oração era assim: Senhor, me dá paixão pelas almas. Aí quando eu fiz essa oração, uma mão veio no meu ombro e o pastor Geraldo Borges orou assim: Senhor, ministra paixão pelas almas nesse coração. Eu olhei para ele e falei: nossa Deus, veio rápido, né? Amém. E aqui estou eu, irmãos. Mas eu fico pensando, esses homens de Deus nos inspiram demais. Esses homens de Deus, eles abriram tanta igreja. Gente do céu, o apóstolo, ele inspira e abre igreja. Eu nunca vi uma coisa dessa. Onde ele vai e está abrindo igreja, estabelecendo igrejas. E a gente fica pensando: e agora? E a gente? O que será da nossa geração? Como continuar um legado tão maravilhoso desse jeito? Bom, e quando a gente olha para nós, né, a gente às vezes vê um Pedro não como de Atos, não como desses homens de Deus, né, mas como bom seria, irmãos, se a vida desses homens de Deus, desses pastores que nos inspiram, fosse somente o que foram mostrados nesses slides, né? Crescimento, obras sendo abertas. Mas existe também, queridos, existe também as amarguras do ministério. As amarguras que precederam a doçura das vitórias ministeriais constituíram esses pastores como eles são e quem eles são hoje. E talvez ao olhar para a nossa geração, a gente veja uma geração tal como Pedro é, uma geração tão contraditória. Pedro era bom na teologia, ele entendeu a cristologia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Pai
pai o revelou isso. Ele, poxa, eu tô bom na teologia, né? Que cristologia maravilhosa. Eu entendi que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus já fala para ele: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai. Ou seja, calma aí, né? Quem te revelou não veio de você isso não. Mas ele era tão bom na cristologia, mas ao mesmo tempo Pedro era tão contraditório, que quando Jesus falou de ir para a cruz, ele repreendeu, falou: não, Jesus, o senhor não vai morrer de jeito não, está doido? Jesus tinha muita paciência, irmãos. No lava-pés, Jesus veio lavar os pés dos discípulos, e Jesus disse: Senhor, Tu és o mestre, Tu és o Senhor. E quando Jesus começou a lavar os pés dele, ele falou: não, para de lavar os pés. Como assim? Se Ele é o Senhor, como é que eu vou impedir o Senhor e dar ordens para que Ele pare de lavar os meus pés? Pedro era contraditório. Pedro era um jovem como eu e como você, que começa uma coisa e não termina, que fala que vai até o fim, mas não vai. Eu e você somos Pedro. A geração da Igreja de Cristo aqui em 2018, hoje nós somos esse Pedro. Pedro, quando ele estava no Monte da Transfiguração, apareceu ali Moisés, Elias, Jesus no meio. Pedro falou, igual talvez Pedro ficou igual nós estamos aqui nesse congresso, fala: nossa, que é isso? Olha esse Kingdom, lindo és, meu Deus, eu vou ficar aqui para sempre. Eu não quero sair de dentro dessa igreja, eu quero ficar aqui todo dia da minha vida. Deixa eu ficar. Pedro vira para Jesus e fala: vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés, vamos ficar aqui. Mal sabia Pedro que o assunto ali era a crucificação. Pedro não tinha entendido. Pedro queria ficar lá adorando ao Senhor no monte, esquecendo-se que o ministério é no vale, é lá embaixo. Pedro queria ficar ali numa adoração intensa, esquecendo-se que essa adoração deveria ser repartida. Pedro confundiu a sua missão, Pedro confundiu a missão de Jesus. Pedro equiparou Jesus a Moisés e Elias, querendo fazer as mesmas tendas para os 3. Como Pedro era um empolgado, mas não entendia muita coisa. E a gente é empolgado também, né? Quem é empolgado aqui? Mas tem que caminhar, viu? Mas eu quero falar para vocês hoje, gente, é sobre o segredo da mudança. Qual foi o divisor de águas? Do Pedro instável a cumprir a missão de Jesus. O que vai fazer nós continuarmos o legado de Stone Campbell, de Barton Stone, de Alexander Campbell, de Walter Scott, de Sanders, Holmquist, Pope, McAfee, Ulisses Borges, Osório Gonçalves, Edson Gouveia? Como que a gente vai continuar isso? De Jesus a Pedro, dos nossos pastores até nós, qual tem que ser o divisor de águas? Algo aconteceu na vida de Pedro que o tirou de ser aquele imaturo dos evangelhos e se tornou um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos. E é disso que eu quero falar com você hoje, amém? As 3 fontes geradoras do legado. O que vai gerar o legado dentro de nós, dentro da nossa geração? A primeira fonte que vai gerar em nosso coração, para que nós sejamos e deixemos o nosso legado, é a persistência de Jesus. Não é a nossa persistência. Aliás, Pedro era tudo, menos persistente e menos perseverante. Para que Pedro estabelecesse o seu legado, Jesus persistiu. Jesus foi até o final, mesmo quando Pedro não foi. Na história de Pedro e da nossa geração, a gente vê como Deus ama os seus vocacionados e como Ele, apesar de nós, insiste conosco, e a história do Evangelho continua a ser escrita. É a persistência de Jesus que vai gerar em mim e em você o legado dessa geração, amém?
E eu quero falar dessa persistência aqui nesses versículos. Se nós voltarmos ao versículo 15, a gente vai ver algumas atitudes de Jesus que demonstram como ele persistiu com Pedro para que o legado continuasse. Diz assim no versículo 15, vamos lá. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Pessoal, o que eu acho profundo aqui nessa palavra é que Jesus, depois de tudo que Pedro fez, Jesus persiste com ele e o foco dele é Pedro. Depois deles comerem, ele se dirigiu a Pedro e conversou cara a cara com Pedro. Jesus persiste e focaliza em Pedro. Eu sei que Pedro tinha acabado de trair Jesus, negado ele 3 vezes, mas não foi só isso. Gente, quando Jesus foi traído por Pedro 3 vezes, Jesus já tinha sido abandonado por Pedro no Getsêmani. Enquanto suava sangue sozinho, o que Pedrão estava fazendo? Dormindo. Pedro, quando Jesus suava o sangue, a amargura, quando Jesus estava no clímax da sua entrega, dizendo para o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, Pedro estava dormindo. E quando Pedro devia ter dado a outra face, quando chega aqueles soldados, o que Pedro faz? Saca uma espada. Onde que estava essa espada? Jesus disse: quando você levar o tapa em uma face, vocês têm que fazer? Ofereça a outra. E aqueles soldados estavam ali, o que Pedro fez? Vai e corta a orelha de Malco. Mesmo depois das negações, mesmo depois de Pedro estar ali e prometido que estaria com Jesus em todos os lugares, Jesus persiste com Pedro e traz o foco para Pedro. Estavam ali outros discípulos, mas Jesus diz, aqui a palavra de Deus diz, o evangelista João diz, que depois de comer, Jesus se dirige a Pedro e conversa com Pedro. Quais foram as quedas que você teve na sua vida? Como você chegou aqui nesse congresso? Hoje Deus está falando, te chamando pelo seu nome, porque Ele persiste com você. Aqui teve uma outra atitude que eu achei maravilhosa. Jesus persiste, focaliza Pedro, mas Jesus persiste e alimenta Pedro, física e espiritualmente. Jesus estava ali com aqueles peixes e alguns pães, distribui para aqueles discípulos, eles comem, são saciados. E Jesus ainda traz alimento espiritual para Pedro, no momento de maior inanição espiritual que ele pudesse passar. Se há uma coisa que um fracassado espiritual precisa, é de alimento para revigorar o seu espírito e continuar a sua caminhada com Deus. E Jesus ali alimenta Pedro, física e espiritualmente. Apesar de ser um grande pescador, a noite que havia passado ali foi uma noite fracassada. A noite em que Pedro tentou pescar e nada obteve, na realidade era um retrato da sua vida espiritual, em todos os sentidos, irmãos. O mar não estava para peixe, entendeu? Não mesmo. Pedro estava fracassado, mas Jesus persistiu com ele. Agora, o que eu acho mais profundo da persistência de Jesus, é que Jesus persiste em confiar em Pedro. Deixa eu falar uma coisa para você. A covardia da nossa geração, a covardia de talvez não sermos tão corajosos como os nossos antecessores, não fazem de nós fontes secas que não podem ser recuperadas e trabalhadas pelo poder do Espírito Santo. Por quem Ele é e pelo que Ele pode fazer, ainda vale a pena insistir em jovens como eu e como você. Não pelo que somos, não pelo que fazemos, não pelas nossas histórias, mas por quem Ele é, ainda vale a pena insistir nessa geração dos últimos dias. Jesus, apesar de nós, efetua o seu querer. Jesus chama para ele, falou assim, nos versículos 15, 16 e 17, como que eles estão terminando?
Pedro, tu me amas? Depois da resposta de Pedro, o que Jesus fala para ele? Então, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Eu quero te fazer uma pergunta: quanto você acha que as ovelhas são preciosas para Jesus? Vale tudo, vale a própria vida dele, valeu o sangue dele, e ainda assim ele confia a Pedro o seu bem maior, a sua maior herança, que são as almas, que eram aquelas pessoas que viriam a crer em Jesus. E olha a responsabilidade dele. Jesus continua a responsabilizar Pedro para que ele pudesse ser um pastor. Apacentar remete a pastoreio. O que é pastoreio? É nutrir, conduzir, instruir e guiar. E diz, cuida. Esse cuidado no original é a mesma palavra para um pai ou uma mãe que amamenta aquela criança. Vocês estão entendendo isso? Jesus persiste com Pedro. E apesar de todas as burradas que Pedro fez, apesar de todas as quedas que Pedro sofreu, apesar de ter caído no mais profundo fracasso, Jesus persiste com Pedro, Jesus persiste comigo, Jesus persiste com você. Há um ano atrás, eu não estava muito bem no último Comic. Mas Jesus me trouxe aqui para falar com você. Sabe por quê? Porque eu e você somos provas vivas de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Amém? Então Jesus persistiu conosco. Este é o primeiro fator. Este é o primeiro fator gerador de um legado. É quando Jesus persiste conosco, apesar de nós. E sabe por que muitas vezes nós não temos êxito em nossa vida espiritual? Sabe por que muitas vezes nós somos impedidos de deixar um legado? Porque muitas das vezes nós tentamos pela nossa própria força. Tentamos pelos nossos próprios métodos. Quando o que Jesus precisa de nós é que nós nos entreguemos à persistência que Ele faz conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Segundo fator gerador de um legado para a nossa geração, sabe qual é? O primeiro qual é? Persistência de Jesus. O segundo, o amor de Jesus. O amor de Jesus é o responsável de gerar em nossa geração o legado que nós vamos deixar. A intensidade da entrega e do relacionamento de Jesus e de Pedro aqui são explicados pelas palavras amor. Porque aqui nós temos no grego, irmãos, acho que a grande maioria já sabe a respeito disso. O que é o amor ágape? Alguém sabe? Quem sabe levanta a mão. Então eu vou explicar. O amor ágape é o amor sacrificial. É o amor que te leva a entregar a própria vida. É um amor de muita intensidade. Foi o amor de Jesus por nós derramado naquela cruz. Amém? Este é o primeiro tipo de amor. Existe um segundo tipo de amor no original, que é o amor eros, que é o amor erótico, que é o amor sexual. Isso aí todo mundo já sabe. E existe também, E existe também o amor filéu, que é o amor de amigo, que é sinônimo de eu gosto de você. Então, se nós lêssemos e traduzíssemos essas palavras da maneira que significasse esse amor, seria assim, no versículo 15, vamos ler de novo o que diz aí, 21, versículo 15. Simão, filho de João, você me ama com um amor sacrificial, você me ama até o ponto de ter que morrer por mim, mais do que os outros discípulos. Aí sabe qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Eu gosto do Senhor. Jesus vira para Pedro e fala, você me ama até o ponto de dar a sua própria vida? E a resposta de Pedro é, Senhor, eu gosto de você. Eu gosto do Senhor. Bom, o amor de Jesus aqui tem muitas faces. E eu quero que você preste bastante atenção nisso daqui, porque este é o segredo da transição de gerações. Este é o segredo que fez de Pedro um inconstante, explosivo e contraditório homem,
um apóstolo parecido com Jesus Cristo. Sabe o que é? O amor de Jesus aqui desmascarou quem era Pedro. O amor de Jesus nos desmascara. Ao olhar para os olhos de Cristo, nós somos desmascarados. As máscaras caem. E por que eu digo isso? Porque a primeira pergunta é diferente das duas últimas. Na primeira pergunta, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama com intensidade tal de morrer por mim mais do que esses outros? Mas por que ele pergunta mais do que os outros? Pedro era mais importante? Não, porque lá no Monte das Oliveiras, Pedro diz uma frase, ele exclama o seguinte: mesmo que todos os outros te abandonem, eu nunca te deixarei. Aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedrão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Zacarias já profetizou que o pastor será ferido, as ovelhas vão dispersar. E você, Pedro, presta atenção aqui, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Quando o galo cantar, você vai lembrar de mim. Não precisa nem lembrar que eu vou olhar na sua cara. Isso você não contou não. E aí o que aconteceu? No Sinédrio, Pedro estava ali olhando de longe para o seu Salvador. E quando Pedro nega a 3ª vez, presta atenção, o olhar de Jesus, Jesus olha para Pedro. Gente, pensa a cara de Pedro nessa hora. Depois de ter negado Jesus 3 vezes. E essas 3 negações de Pedro não foram assim, não conheço ele não, foram sérias. A primeira vez uma escrava perguntou: você está parecendo aqueles caras que andou com Jesus? Seu jeito de falar parece com um deles. Seu jeito, você é galileu, viu? Esse seu sotaque não me engana. Você é da favela, você é do gueto, você é do povo, Pedrão, eu te conheço. Não sei não. E Pedro falou assim: não conheço ele não conheço esse cara, nunca ouvi falar dele. Aí chega uma segunda escrava e fala a mesma coisa. Pedro, não, esse jeito de seu falar tá parecendo de galileu, hein? Não vem nada de bom daquele lugar não, você está parecendo, você não é do nosso naipe não, acho que você é diferente. Até que na 3ª vez, um monte de gente pergunta para ele: a gente te conhece sim. Ele: não, eu nunca vi, eu jamais vi. E começou a amaldiçoar Jesus. Ele não somente negou, mas começou a amaldiçoar tudo que ele tinha vivido. E aí o galo canta. Eu não sei imitar galo, mas pensa. Eu tentei ensaiar, mas não consegui mesmo. E aí, quando o galo canta a 3ª vez, veio o olhar de Jesus. E Jesus olha para Pedro. Pedro vê aquele olhar e sai dali chutando pedra, desorientado, chorando amargamente pelo que ele tinha feito. E eu te faço uma pergunta: que olhar foi esse de Jesus para Pedro? O original daquele olhar, irmãos, é o que mais me traz amor por Jesus. Porque quando Jesus olha para Pedro na 3ª negação, aquele olhar não era de condenação, era olhar de amor. O que nós lemos em João 21 é a restauração do ministério, porque Pedro já foi restaurado no momento em que ele pecou ali. Jesus já olhou com ele com amor. O olhar não foi de condenação. E eu fico pensando, quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós fazemos a maior besteira da nossa vida, Jesus continua nos olhando com um olhar de amor. Porque não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, é por quem Ele é que Ele nos ama. Mas esse amor nos desmascara, esse amor tira as máscaras que há em nós, esse amor mostra quem nós somos verdadeiramente, esse amor desnuda-nos diante dEle. O olhar de Jesus, o amor de Jesus desmascara. Então, quando Pedro cai na maior queda da sua vida, Jesus vira para ele e fala: e aí, Pedro, você me ama ao ponto de entregar a sua própria vida, como você prometeu lá no Getsemane? Que você me amaria mais do que os outros discípulos? Você me ama? Só que Pedro, depois de experimentar a amargura da queda, Pedro não consegue mais mentir. Pedro tira a máscara e fala para Jesus: Jesus, eu não te amo até dar a própria vida por você, eu só gosto
do Senhor. Isso é feio, isso é triste, mas é a verdade do meu coração. Eu só gosto do Senhor. E talvez o que você está precisando hoje para deixar um legado na sua vida é você assumir quem você é, dizer para Ele: Senhor, eu ainda não te amo ao ponto de renunciar à minha carne, eu ainda não te amo ao ponto, Senhor, de deixar aquele ídolo. Senhor, eu não te amo ainda a esse ponto, eu só gosto do Senhor, mas manifesta hoje a sua misericórdia sobre mim. Nas maiores quedas da minha vida, as mentiras às quais eu acreditei, as mentiras a qual Satanás lançou na minha cara, na minha mente, graças a Deus por ter homens e mulheres de Deus para me lembrar quem eu era, quem Jesus era. Queridos, o amor de Jesus nos desmascara. Aqui Pedro não consegue mais mentir. Eu só gosto do Senhor, Jesus, eu não te amo a esse ponto. Segundo, o amor de Jesus, além de nos desmascarar, o amor de Jesus, ele nos confronta. Olha o versículo 16, tornou a perguntar uma segunda vez. Nossa, Jesus, que é isso? Ele me está jogando eu contra a parede. Eu já falei quem eu sou e Jesus agora continua a perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu só gosto do Senhor. O Senhor me ama com amor sacrificial. O Senhor já morreu numa cruz, mas eu só gosto do Senhor. E Jesus ainda fala: então pastorei as minhas ovelhas. Jesus insiste em perguntar a Pedro sobre o seu amor. Jesus joga Pedro contra a parede pela segunda vez. A pressão está operando um novo caráter. Está nascendo aqui o Pedro que vai deixar um legado que nos tocou até hoje. O legado, uma certa feita, eu vi uma missionária falar sobre isso, e ela, a Ariadna, ela falava, quem lembra da Ariadna aqui? Alguém conhece? E ela falou sobre bater o tambor, né? Que o legado é como se nós batêssemos o tambor e nós não sabemos até onde esse som vai chegar. As marcas que nós deixamos neste mundo, nós não sabemos quantas gerações irão alcançar. Você já pensou, nossa geração aqui foi fruto do arrependimento de Pedro, amém? O som está aqui ecoando ainda. O som tocado no tambor do arrependimento ecoa até hoje quem Pedro é. Pedro novamente responde com a verdade, mesmo que seja feia a sua verdade. O amor de Deus é o segundo fator que gera o legado em nós, porque o amor de Deus nos desmascara. O amor de Deus, ele vem sobre nós e nos confronta. Mas o terceiro aqui que eu quero falar para vocês é que o amor de Jesus, ele é incompreensível. Você não dá conta de entender esse amor de Jesus por mim e por você. Porque agora, irmãos, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é forte demais da conta. Forte, né? O pessoal de Brasília está indo do sotaque aí, né? É forte. Pela terceira vez Jesus vira e pergunta: Simão, filho de João. Agora ele muda a pergunta. Simão, filho de João, então você só gosta de mim? Agora não é o amor ágape que ele está usando na pergunta. A pergunta dele é diferente. Depois de Pedro responder ao amor ágape 2 vezes com amor de filéu, que eu só gosto, Jesus agora muda a pergunta e fala: Pedro, você só gosta de mim? Aí, gente, Pedro se entristeceu por ele ter dito pela terceira vez. Quando a gente lê esse versículo, a gente acha que é porque Jesus já está perguntando insistentemente, né? 3 vezes. Mas a realidade é que a tristeza de Pedro não é porque Jesus perguntou pela terceira vez, mas é porque Jesus só falou a verdade de quem ele era. Ele mudou o amor. Jesus agora pergunta: Pedro, então você só gosta de mim? E aí Pedro, triste, mais uma vez confessa seu pecado, confessa quem ele é e responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu só gosto do Senhor. Aí Jesus novamente diz: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, essa tristeza que tomou conta de Pedro aqui
Não foi pela quantidade de vezes que Jesus perguntou, mas foi porque Jesus agora disse: então tá, Pedro, então você só gosta de mim. A tristeza também não é somente por isso, mas a tristeza é pela insatisfação de sua resposta. Eis aqui o segredo. Pedro respondeu triste, que só gostava de Jesus, e isso o incomodou, porque Pedro sabia que não era perfeito. Pedro sabia que ele só gostava de Jesus. Pedro só disse: Senhor Jesus, o meu amor pelo Senhor não é do tamanho do seu amor por mim, porque o meu amor, ao meu ver, é insuficiente, porque o meu amor é insuficiente para eu deixar um legado, e talvez seja isso que esteja trazendo pressão sobre cada um de nós aqui, na nossa juventude, na acusação da nossa alma. E você está ouvindo essas palavras: nossa, Stone, Campbell, quando a gente falar que tanto de coisa maravilhosa que esse povo fez, agora eu vou continuar essa história como? Como, Senhor Jesus, como? Se eu só gosto do Senhor, se eu ainda não sei respeitar meu pai e minha mãe, se eu ainda não sei perdoar meu vizinho, se os outros pisam no meu pé eu xingo, como que eu vou continuar o legado da história das igrejas de Cristo? Meu Deus do céu, os próximos 70, nossa Jesus, o que vai virar? Talvez você esteja se perguntando isso. Só que o que eu quero te responder foi o que Jesus respondeu para Pedro. Para Jesus, esse amor basta. Para Jesus, o gosto de você basta para que o legado nasça, porque não existem pessoas perfeitas, existe o amor que aperfeiçoa o pecador. Então você não precisa ser perfeito para Deus te usar. Você não precisa ter o amor perfeito para Deus te usar, mas Jesus tem um amor que vai te aperfeiçoar até chegar onde Ele quer. Uma vez, em um dos meus aconselhamentos, meus gabinetes pastorais do seminário, com a pastora Lindema, durava horas, eu saía de lá chorando, assim, desorientado, mal, chegava: pastor do céu, o que vai virar minha vida? Aí ela virava para mim e falava assim: Jesus enxerga a nossa vida como se fosse uma linha. Deus sabe onde começa e onde termina. Deus não se prende ao que você vê agora. Deus te vê aqui na frente. Deus já te vê com um legado lá na frente. Porque Ele sabe quem Ele é. Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele sabe o tamanho do poder dEle em nos aperfeiçoar. Então o que eu quero te pedir hoje, o que Jesus está falando comigo e com você hoje, Jesus está te focalizando hoje, Jesus está olhando para você hoje, Jesus está persistindo com você agora, Jesus está te amando agora, e está te chamando: olha para mim, olha para mim, olha para mim, não olha para agora, não olha para quem você é agora, tenha fé em quem eu sou e no que eu posso fazer por você, para te aperfeiçoar, para você deixar um legado nessa geração. 3 fontes geradoras de um legado. A primeira, a persistência de Jesus. A segunda, o amor de Jesus. Agora, a terceira e última que eu quero falar para vocês é o caminhar em Jesus. Depois de se reconhecer, depois de reconhecer quem Jesus era, depois do amor imperfeito de Pedro ser suficiente para Jesus, Jesus começa a descrever o caminhar nele. Por que eu não disse caminhar com ele? É porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então o terceiro fator gerador de um legado dentro de nós é caminhar em Jesus. Versículo 18: em verdade, vixe, agora o negócio é sério, quando ele fala em verdade, você sabe que vem bomba aí. Em verdade te digo, quando você era mais moço, tu te cingias a ti mesmo, você se vestia do jeito que você queria, você tinha suas próprias opiniões, e a si mesmo, e andavas por onde querias, que quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Deixa eu falar uma coisa para você aqui.
o caminhar em Cristo amadurece. Os nossos antecessores, os nossos pais na fé, no começo da caminhada, eram como nós, cheios de medos, cheios de contradições dentro de si. Mas o que fez eles chegarem onde eles chegaram foi o caminhar em Cristo, foi o seguir a Jesus. E como que os outros próximos 70 anos da Igreja de Cristo vão ser frutíferos e vão florescer? Não é porque eu acredito em mim, não é porque eu acredito em você, é porque eu acredito em Jesus. E o movimento de restauração vai continuar restaurando esta igreja, que constantemente precisa da reforma, precisa voltar aos princípios e à igreja primitiva, e nós vamos continuar esse legado. E não é por mim, não é por você, mas por quem Jesus é porque a caminhada nele nos amadurecerá para isso. A caminhada nele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo fez o quê? Se esvaziou, tornou em semelhança de homens, e assumiu qual tipo de morte? A morte de cruz. Eu sempre gosto desse versículo. Você não precisa se esvaziar, sabe por quê? Porque você não é Deus, primeira coisa. Deus se esvaziou para se tornar homem, a gente já é homem, tá? Essa primeira fase você não precisa. Muita gente fala, eu vou me esvaziar, eu preciso me esvaziar. Não, você precisa obedecer. O que Paulo está falando ali, o chamado é a obediência. Muita gente fica pensando, como que eu vou me esvaziar? Como que eu vou me esvaziar? Como que eu vou me humilhar? A humilhação nasce da obediência. Obedecer Jesus, seguir o caminho da cruz. Amém? O terceiro fator gerador de um legado é o caminhar em Cristo. E o caminhar em Cristo amadurece. Ele disse, quando você era mais novo, Pedrão, você pensava que sabia mais do que todo mundo. Você era cheio de si. Você ainda é cheio de si. Mas caminha comigo. Jesus fala. Jesus comissiona novamente Pedro, como ele tinha comissionado, e diz, segue-me, segue-me. O caminhar em Cristo, ele nos amadurece, mas o caminhar em Cristo também nos assemelha a Jesus. Versículo 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pedro em sua caminhada, irmão, se torna um discípulo fiel. Pedro em sua caminhada, ele percorre a dor de Jesus. Agora eu quero que você marque essa frase dentro de você, do que Deus falou comigo. O Pedro, humilhado por sua queda, consegue amar ao ponto de cumprir a promessa que por soberba ele havia feito. Eu acho isso aqui incrível, sabe por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O mais interessante é como Pedro morre. Porque Pedro, ele é crucificado, e dizem os historiadores que pediu para ser de cabeça para baixo, para não ter a mesma morte que o seu Salvador, porque ele não merecia morrer com tamanha honra para ele. Agora eu quero te falar uma coisa aqui, presta atenção. Pedro, no final da sua vida, amou com amor sacrificial. Mas naquele momento ele só gostava, como que ele morreu e amou com amor sacrificial? Porque a resposta não está em quem nós somos agora, mas em quem nós nos tornamos ao andar com Ele. Pedro amou, naquele momento ele só gostava, mas ao caminhar com esse Jesus, ao ser desmascarado todos os dias, ao ser santificado todos os dias, ele conseguiu, no final da vida, amar com amor ágape ao próprio Jesus. Amém? Por fim, queridos, o caminhar em Cristo nos conduz. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Seguir significa ser conduzido a um lugar, ser conduzido a um destino, ser conduzido a um legado. O legado de Pedro não foi o sucesso, não foi a riqueza nem a fama. O seguir a Jesus é para constante humilhação, pobreza e necessidade. Amém?
Quando ele ainda deu uma bobeirinha depois, né? Depois de tudo isso, ainda falou assim: uai, e o João que está indo com nós aqui? O que vai acontecer com ele? Aí Jesus vira para ele assim: Pedro, deixa o João com o João. Eu e ele, é nós dois. Vamos você aqui, ó. Se ele ficar vivo até quando eu voltar, ele fica. O que isso quer dizer? Alguns irão morrer mais velhos, outros irão morrer mais novos, outros aqui vão conquistar algumas coisas, outros não vão conquistar outras diferentes. No nosso fórum de ontem, eu achei muito interessante o pastor Gerson e o pastor Geraldo Borges. Todo mundo está querendo saber deles, como é que foi o seu chamado? Como é que foi o seu legado? Como é que foi que aconteceu essas coisas? Sabe qual foi a resposta deles? Eu achei incrível a resposta. Todo mundo está pensando aqui, né, que talvez a resposta foi assim: ouvi uma voz do céu que me chamou, ouvi algo que me conduzi, veio aquela irmã com um coque e pôs a mão na minha cabeça. Sabe qual foi a resposta deles e qual que é a resposta do apóstolo? Toda vez que a gente pergunta para eles como eles se tornaram quem eles são: eu fiz o que devia ser feito. Foi a precisão que fez quem eu sou hoje. Então, irmãos, eu quero, para encerrar essa palavra, eu quero deixar algo para vocês. O legado é fruto daquele que foi alcançado pelo amor persistente de Jesus, que nos conduz à sua vontade, amém? Segundo, eu e você só precisamos de uma coisa. Foca em mim, nos músicos não. Eu e você só precisamos, por favor, estou acabando. Eu e você só precisamos de uma coisa. Sabe o que é? Reconhecer a nossa incapacidade e escolher o caminho da dependência e da humilhação. E eu quero encerrar com a chave: como que nós iremos continuar a história dos nossos antecessores? Como que uma geração mole, contraditória como a nossa pode continuar o que eles começaram? A nossa geração, fixa isso no seu coração, precisa compreender que o maior legado deles foi seguir os passos de Jesus. O maior legado dos nossos pais na fé é seguir os passos de Jesus. Não há fórmulas mágicas, não é por quem eles são, mas por quem Jesus é e fez na vida deles. Amém? Vamos orar?